Bem, pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para comprovar que houve fraude no concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás para o cargo de cadete da Polícia Militar. São os oficiais, aqueles que controlam a polícia. Vamos lá. No dia 13, a FUNRIL lançou no seu site o resultado, dia 13 de fevereiro, onde o ponto de corte entre os candidatos masculinos foi 71 pontos para ter corrigido a redação. Note a posição do último candidato: 71 pontos, 165, ficou entre os 165. Ocorre que entre as suas atrapalhadas, a FUNRIL no dia 16 de fevereiro lançou outra lista, só que nela o ponto de corte foi 68 pontos. E um dia depois, eles voltaram atrás, não disponibilizaram mais essa lista e colocaram essa de novo, novamente, no site. Só que uma coisa que chamou bastante atenção: entre os candidatos da primeira lista, da que consta no site, 165 pessoas fizeram 71 pontos ou mais. Lembrando, masculino. Na que eles colocaram, depois tiraram, apenas 157 pessoas fizeram 71 pontos ou mais. Então, assim, aí deu uma diferença de 8 pessoas, 8 inscrições, 8 pessoas a mais em uma lista, não consta nas duas listas. Até aí tudo bem. Resolvemos pesquisar o nome dessas pessoas. Enfim, pesquisando, encontramos as 8, mas aqui eu vou mostrar o exemplo só de um, mas lembrando que a situação que eu vou explicar aqui acontece com os 8, não é só um. Esse candidato, aqui no vídeo, Anderson de Oliveira Magalhães, inscrição 61.860, 71 pontos, posição 148. Eu quero que vocês foquem também os candidatos que estão acima deles, acima e abaixo, um acima e abaixo, Pedro Paulo Teles Ribeiro e Jonatas. Lembrando que esses dois candidatos constam nas duas listas, ou seja, eles não têm disso, eles não cometeram fraude nenhuma, mas entre eles tem esse candidato. Mostrando que na outra lista não consta o nome desse candidato, do candidato que ficaria entre esses dois, entre esse e entre esse. 71 pontos e tal. Pode perceber que a classificação está diferente, porque não foram só esses, foram 8 candidatos a mais, entre eles Anderson de Oliveira Magalhães. Então, enfim, até aí tudo bem. Achamos que poderia ter sido algum equívoco da FUNRIL nas suas atrapalhadas. Então, tivemos acesso à área do candidato Anderson de Oliveira Magalhães. Tivemos acesso à área dele no site. Lembrando que aqui não vamos dispor nenhum dos dados dele, simplesmente o que está na lista, que é o número da inscrição e o nome completo. Enfim, tendo acesso, a primeira coisa que chamou atenção:
todos não têm o espelho da prova objetiva desse candidato. Não tem. Todo mundo, todos no concurso, que passou, que não passou, que está ou não está, tem o espelho. A dele não tem. Simplesmente tem a nota. A nota da prova, 60 pontos em conhecimentos específicos e 11 pontos em conhecimentos gerais. Mais para baixo, temos a redação. Curiosamente, esses 8, não é só esse, gente, não vou fazer dos 8, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, tiraram nota 14. Ao que tudo indica, são as maiores notas do concurso na redação. Lembrando que a redação vale 15 pontos. Curiosamente, os 8 que não constam nas duas listas, que de uma lista consta e de outra não, tiraram 14 pontos. Analisando a redação, tá aí, vocês têm acesso à redação. Não tem 20 linhas. Qualquer um aí que entende sabe que essa redação não está apta a praticamente fechar 14 de 15 pontos numa prova de redação com essa redação, e que curiosamente o nome não consta nas duas listas. Um dado muito, acredito eu, que a Funrio primeiro lançou essa lista, depois lançou a outra no dia 16, correta, com os candidatos que tinham tirado mesmo, de verdade, as notas. Aí voltou atrás e continuou na antiga, mas nessa antiga, esses candidatos que não estavam na que foi publicado no dia 16, eles têm a maior nota da redação do concurso. O que não vai ser surpresa desses candidatos ficarem dentro das vagas. Tá aqui. Não tem espelho de prova objetiva, só da redação. E tirem suas conclusões se essa redação consegue tirar a nota que a Funrio diz que eles tiraram. A Funrio foi bem conhecida na prova de bombeiros, falou que, ao que tudo indica, era bem criteriosa com redação, vários candidatos com a redação, uns com umas notas maiores, outros com outras notas menores e tal, mas aí o pessoal acreditou que era em virtude de ser bem criteriosa. Mas tá aí, 8 candidatos que não constam nas duas listas. Curiosamente, eu acredito que os únicos 8 candidatos que terão tirado 14 na redação. Para mim, isso aí é uma prova de fraude em concurso. Concurso de polícia não pode ter fraude, ainda mais concurso de pessoas que vão ser os oficiais da Polícia Militar. Um dia serão os tenentes-coronéis, os coronéis, enfim, se entra dessa forma. Tá aqui, eu queria deixar bem claro o número da inscrição do candidato. Aqui seria para comprovar 71 pontos, 148. Foquem no primeiro acima e no primeiro abaixo. Para comprovar, ele está entre, na outra ele não está, não tem o nome dele, e curiosamente vai ter tirado a maior nota da redação. Lembrando que são 8 candidatos. Um dos candidatos é uma mulher e os outros 7 são homens. 8, todos os 8 na mesma situação. Então, enfim, a Funrio brincou com a cara do pessoal. Isso é uma prova de fraude no concurso da Polícia Militar.
E espero que as autoridades aí façam sua vez. Só isso.